Capítulo 2. Fugindo do sofrimento. Conheci Dave em 2018. Ele era um tipo comum. Branco, porte médio, cabelo castanho. Tinha um clima de insegurança que fazia com que parecesse mais novo do que os 35 anos que constavam no registro médico. Peguei-me pensando, ele não vai durar, vai voltar à clínica uma ou duas vezes e nunca mais vou vê-lo. Mas aprendi que meus poderes para fazer prognósticos não são confiáveis. Atendi pacientes que eu tinha certeza de poder ajudar e se revelaram intratáveis, e outros que considerei desanimadores e foram surpreendentemente resilientes. Por isto, agora, quando atendo novos pacientes, tento acalmar aquela voz incrédula e me lembrar de que todos têm uma chance de recuperação. Conte-me o que te traz aqui. Os problemas de David começaram na faculdade, mais precisamente no dia em que ele entrou na sala do Serviço de Saúde Mental para Estudantes. Ele era um aluno de 20 anos. Estava no segundo ano em uma universidade no norte do estado de Nova York e procurava ajuda para lidar com a ansiedade e o baixo desempenho escolar. Sua ansiedade era desencadeada pela interação com estranhos, ou com qualquer um que ele não conhecesse bem. Seu rosto ficava afogueado, o peito e as costas ficavam úmidos, e seus pensamentos se atrapalhavam. Evitava aulas nas quais teria que falar na frente dos outros. Desistiu 2 vezes de um seminário obrigatório de oratória e comunicação, acabando por cumprir a exigência cursando uma aula equivalente na faculdade comunitária. Do que você tinha medo? Perguntei. Tinha medo de fracassar. Tinha medo de me expor como uma farsa. Tinha medo de pedir ajuda. Depois de uma consulta de 45 minutos e um teste com papel e lápis que levou menos de 5 minutos para ser feito, chegaram ao diagnóstico de transtorno do déficit de atenção, TDA, e transtorno de ansiedade generalizado, TAG. O psicólogo que administrou o teste recomendou que ele desse continuidade com um psiquiatra para receitar um ansiolítico e, David disse, um estimulante para o déficit de atenção. Não lhe ofereceram psicoterapia nem qualquer modificação comportamental não medicamentosa. David procurou um psiquiatra, que prescreveu paroxetina, um inibidor seletivo de reabsorção de serotonina para o tratamento de depressão e ansiedade, e um medicamento à base de anfetamina, um estimulante para o tratamento do transtorno de déficit de atenção. Então, como foi para você? Estou me referindo aos remédios. No começo, a paroxetina ajudou um pouco com a ansiedade, diminuiu alguns dos piores suadouros, mas não curou. Terminei mudando minha especialização de engenharia da computação para ciência da computação, achando que ajudaria. Requeria menos interação, mas como não conseguia me manifestar e dizer que não tinha entendido a matéria, fui mal num exame. Depois fui mal no próximo. Então interrompi o curso por um semestre para não ser prejudicado na minha média de notas. Acabei largando a escola de engenharia, o que foi bem triste, porque era o que eu amava e queria mesmo fazer. Tornei-me historiador. As turmas eram menores, apenas 20 pessoas, e eu podia me safar sendo menos interativo. Podia levar o livro de testes para casa e trabalhar sozinho. E o que aconteceu com a anfetamina? Perguntei. Eu tomava 10 miligramas de manhã cedo, antes da aula. Me ajudou a ter mais concentração, mas olhando agora, acho que eu só tinha maus hábitos para estudar. A anfetamina me ajudou a remediar isso, mas também me estimulou a deixar tudo para depois. Se havia uma prova e não tinha estudado, eu tomava direto, o dia todo e a noite toda, para estudar para o exame. Então chegou o momento em que não conseguia estudar sem isso. Aí comecei a precisar de mais. Eu me perguntava se teria sido difícil conseguir comprimidos adicionais. Foi difícil conseguir mais? Na verdade, não, ele respondeu. Sempre sabia quando seria preciso repor. Ligava para o psiquiatra alguns dias antes. Não uma porção de dias antes, apenas 1 ou 2 dias, para não levantar suspeita. Na verdade, já tinha acabado uns 10 dias antes, mas se telefonasse só alguns dias antes, eles repunham na mesma hora. Também aprendi que era melhor falar com os assistentes do médico. Eles eram mais propensos a repor sem fazer muitas perguntas. Às vezes, eu inventava desculpas, como dizer que tinha havido um problema com a remessa da farmácia. Mas na maioria das vezes não era preciso. É como se os comprimidos não estivessem ajudando de fato. David fez uma pausa. No fim, acabou sendo um conforto. Era mais fácil tomar o comprimido do que sentir a dor. Em 2016, fiz uma apresentação sobre problemas com drogas e álcool para o corpo docente e os funcionários da Clínica de Saúde Mental para Estudantes de Stanford. Fazia alguns meses que havia estado naquela parte do campus. Cheguei cedo, e enquanto esperava no saguão principal para encontrar meu contato, minha atenção foi atraída para uma parede de folhetos em exposição.
Havia 4 tipos de folhetos, cada um com alguma variação da palavra felicidade no título. O hábito da felicidade, felicidade sem esforço, felicidade ao alcance e seja mais feliz em 7 dias. Dentro de cada folheto havia receitas para se obter felicidade. Enumere 50 coisas que o deixam feliz. Olhe-se no espelho e liste em seu diário coisas que você ama em si mesmo. E produza uma corrente de emoções positivas. E talvez, o mais revelador de todos, otimize o timing e a variedade de estratégias de felicidade. Seja intencional quanto a onde e com que frequência. Para atos de generosidade, faça a experiência de verificar o que é mais eficiente para você. Realizar várias boas ações em um dia ou uma ação a cada dia. Esses folhetos ilustram como a busca da felicidade pessoal tornou-se uma máxima moderna, acabando com outras definições da boa vida. Até atos de generosidade em relação a outras pessoas são enquadrados como estratégia para uma felicidade pessoal. O altruísmo não é mais um bem em si mesmo, passou a ser um veículo para nosso próprio bem-estar. Philip Rieff, psicólogo e filósofo de meados do século XX, previu essa tendência em The Triumph of the Therapeutic, Uses of Faith After Freud, O Triunfo da Terapêutica. O homem religioso nasceu para ser salvo, o homem psicológico nasceu para ser satisfeito. Mensagens que nos incentivam a buscar a felicidade não se limitam ao reino da psicologia. A religião moderna também promove uma teologia da autoconsciência, da autoexpressão e da autorrealização como o bem supremo. Em seu livro Bad Religion, o escritor e erudito religioso Ross Douthat descreve a teologia God Within da nova era como uma fé que é, ao mesmo tempo, cosmopolita e reconfortante, prometendo todos os prazeres do exotismo, sem nenhum sofrimento, um panteísmo místico, no qual Deus é uma experiência e não uma pessoa. É impressionante como existe pouca exortação moral nas páginas da literatura Deus interior. Existem frequentes chamados à compaixão e à generosidade, mas pouca orientação para pessoas que enfrentam dilemas reais. E o que existe de orientação equivale a se te fizer bem, faça. Em 2018, meu paciente Kevin, de 19 anos, foi trazido pelos pais, preocupados com o seguinte: ele não frequentava a escola, não conseguia parar no emprego e não seguia nenhuma regra da casa. Seus pais eram tão imperfeitos quanto qualquer um de nós, mas estavam se esforçando para ajudá-lo. Não havia evidência de abuso ou negligência. O problema era que eles pareciam incapazes de impor qualquer limite para ele. Preocupavam-se de que, fazendo exigências, iriam estressá-lo ou traumatizá-lo. Considerar as crianças como psicologicamente frágeis é um conceito tipicamente moderno. Nos velhos tempos, as crianças eram consideradas adultos em miniatura, totalmente formadas desde o nascimento. Para a maioria da civilização ocidental, as crianças eram encaradas como maldosas de nascença. A função dos pais e cuidadores era impor uma disciplina extrema a fim de socializá-las para viver no mundo. Era perfeitamente aceitável usar castigos corporais e táticas de amedrontamento para fazer uma criança se comportar. Não mais. Hoje, muitos pais que atendo se sentem aterrorizados de fazer ou dizer alguma coisa que deixará o filho ou a filha com uma cicatriz emocional, criando assim condições, segundo o pensamento corrente, para que eles tenham mais tarde um sofrimento emocional e até mesmo uma doença mental. Essa noção pode ser atribuída a Freud, cuja contribuição psicanalítica inovadora era que as experiências na primeira infância, até as esquecidas por um bom tempo, ou fora do conhecimento consciente, podem causar danos psicológicos duradouros. Infelizmente, a visão de Freud de que um trauma na primeira infância pode influenciar a psicopatologia adulta transformou-se na convicção de que toda e qualquer experiência desafiadora nos prepara para o sofá da psicoterapia. Nossos esforços para poupar os filhos de experiências psicológicas adversas acontecem não apenas em casa, mas também na escola. Nos Estados Unidos, as crianças de escola primária recebem algo equivalente ao prêmio Estrela da Semana, não por uma conquista em especial. A cada semana, um aluno recebe a estrela, em ordem alfabética. Toda criança aprende a ficar atenta a iOS valentões, para não se tornarem espectadores, em vez de defensores. Na universidade, o corpo docente e os estudantes conversam sobre gatilhos e espaços seguros. O fato da parentalidade e da educação terem conhecimento da psicologia do desenvolvimento é uma evolução positiva. Deveríamos reconhecer o valor de cada pessoa, independentemente do seu desempenho. Parar com a brutalidade física e emocional no pátio escolar e em todos os outros lugares, e criar espaços seguros para pensar, aprender e discutir.
mas temo que tenhamos higienizado demais e patologizado demais a infância, criando nossos filhos no equivalente a uma cela acolchoada, sem possibilidade de se machucarem, mas também sem meios para se preparar para o mundo. Ao proteger nossas crianças da adversidade, será que fizemos com que morressem de medo dela? Ao reforçar a autoestima delas com elogios falsos, sem ensinar as consequências do mundo real, será que não as tornamos menos tolerantes, mais cheias de direitos e ignorantes dos próprios defeitos de caráter? Ao ceder a cada desejo delas, será que não estaremos incentivando uma nova era de hedonismo? Em uma de nossas sessões, Kevin compartilhou sua filosofia de vida. Devo admitir que fiquei horrorizada. Faço o que quero, quando quero. Se quero ficar na cama, fico na cama. Se quero jogar videogames, jogo videogames. Se quero cheirar uma carreira de coca, mando uma mensagem para meu fornecedor, ele me entrega, e cheiro uma carreira de coca. Se quero fazer sexo, entro online, descubro alguém, encontro a pessoa e faço sexo. Como isso está funcionando para você, Kevin? Perguntei. Não muito bem. Só por um momento, ele pareceu envergonhado. Nas 3 últimas décadas, vi números crescentes de pacientes como David e Kevin, que parecem ter todas as vantagens na vida, família solidária, educação de qualidade, estabilidade financeira, boa saúde, mas desenvolvem ansiedade debilitante, depressão e sofrimento físico. Não apenas eles não estão funcionando em todo o seu potencial, como mal conseguem sair da cama de manhã. Da mesma maneira, a prática da medicina tem se transformado por conta do nosso esforço em prol de um mundo sem sofrimento. Antes dos anos 1900, os médicos acreditavam que algum grau de dor era saudável. Cirurgiões importantes dos anos 1800 relutavam em adotar anestesia geral durante a cirurgia, por acreditar que a dor acionava a resposta imunológica e cardiovascular, apressando a recuperação. Embora eu não conheça evidência comprovando que a dor, de fato, acelere a recuperação do tecido, existe uma evidência emergente de que tomar opioides durante a cirurgia retarda essa recuperação. O famoso médico do século XVII, Thomas Sydenham, disse o seguinte a respeito da dor: considero cada esforço totalmente calculado para diminuir a dor e a inflamação extremamente perigoso. Com certeza, um grau moderado de dor e inflamação nas extremidades são os instrumentos a que a natureza recorre para os propósitos mais acertados. Em contraste, espera-se que os médicos de hoje eliminem toda a dor para não fracassar em sua função como curandeiros compassivos. Qualquer forma de dor é considerada perigosa, não apenas porque machuca, mas também porque se acredita que incite o cérebro para uma dor futura, deixando uma ferida neurológica que nunca sara. A mudança de paradigma em torno da dor traduziu-se numa prescrição maciça de comprimidos de bem-estar. Atualmente, mais de 1 a cada 4 americanos adultos e mais de 1 em cada 20 crianças estadunidenses ingere medicamento psiquiátrico diariamente. O uso de antidepressivos como paroxetina, fluoxetina e citalopram está crescendo em países do mundo todo, e os Estados Unidos encabeçam a lista. Mais de 1 a cada 10 americanos, 110 pessoas em 1000, toma antidepressivos, seguidos pela Islândia, 106 de 1000, Austrália, 89 de 1000, Canadá, 86 de 1000, Dinamarca, 85 de 1000, Suécia, 79 de 1000 e Portugal, 78 de 1000. Entre 25 países, a Coreia vem por último, 13 de 1000. O uso de antidepressivo cresceu 46% na Alemanha em apenas 4 anos e 20% na Espanha e Portugal durante o mesmo período. Embora dados de outros países asiáticos, incluindo a China, não estejam disponíveis, podemos inferir um uso crescente de antidepressivos ao olhar as tendências de venda. Na China, as vendas de antidepressivos chegaram a 2,61 bilhões de dólares em 2011, 19,5% a mais do que no ano anterior. A prescrição de estimulantes, anfetaminas metilfenidatos, nos Estados Unidos dobrou entre 2006 e 2016, inclusive em crianças abaixo dos 5 anos. Em 2011, foi prescrito um estimulante a 2/3 das crianças estadunidenses diagnosticadas com transtorno do déficit de atenção. Prescrições para medicamentos sedativos como benzodiazepínicos, alprazolam, clonazepam, diazepam, também adictivos, estão crescendo. 10 talvez para compensar todos aqueles estimulantes que estamos tomando. Nos Estados Unidos, entre 1996 e 2013, o número de adultos com o uso prescrito de benzodiazepínicos aumentou 67,
de 8,1 milhões para 13,5 milhões de pessoas. Em 2012, foram prescritos opioides em número suficiente para cada estadunidense ter um frasco de comprimidos, e as overdoses por opioide mataram mais pessoas nos Estados Unidos do que armas ou acidentes de carro. É de se surpreender, então, que David tenha deduzido que deveria se entorpecer com comprimidos. Além de exemplos extremos de fuga do sofrimento, perdemos a capacidade de tolerar até formas menores de desconforto. Constantemente procuramos nos distrair do momento presente, nos entreter. Como Aldous Huxley disse em Admirável Mundo Novo Revisitado, o desenvolvimento de uma vasta indústria de comunicação de massa dizia respeito, em grande parte, não ao verdadeiro ou ao falso, mas ao irreal, o mais ou menos totalmente irrelevante. Falhou em levar em conta o apetite quase infinito do homem por distrações. De maneira semelhante, Neil Postman, autor do clássico da década de 1980, Amusing Ourselves to Death, Entretendo-se até Morrer, escreveu: Os americanos já não conversam uns com os outros. Eles entretêm uns aos outros. Não trocam ideias, trocam imagens. Não argumentam com propostas. Argumentam com boas aparências, celebridades e comerciais. Minha paciente Sophie, uma estudante de Stanford vinda da Coreia do Sul, me procurou em busca de ajuda para depressão e ansiedade. Entre as várias coisas sobre as quais conversamos, ela contou que passa a maior parte do tempo em que fica acordada ligada em algum tipo de dispositivo. No Instagram, no YouTube, escutando podcasts e playlists. Numa das nossas sessões, sugeri que ela tentasse ir a pé para a aula sem escutar nada, só deixando seus próprios pensamentos virem à tona. Ela me olhou incrédula e temerosa. Por que eu faria isto? Perguntou de boca aberta. Bom, é uma maneira de se familiarizar com você mesma, arrisquei. De deixar sua experiência se revelar sem tentar controlá-la ou fugir dela. Toda essa sua distração com dispositivos pode estar contribuindo para a depressão e a ansiedade. É muito exaustivo se evitar o tempo todo. Me pergunto se a experiência de vivenciar a si mesma de maneira diferente pode lhe abrir caminho a novos pensamentos e sensações, e ajudá-la a se sentir mais conectada com você mesma, com os outros e com o mundo. Ela pensou nisso por um momento. Mas é tão chato, disse. É verdade, concordei. Mas a chatice não é só chata, também pode ser apavorante. Ela nos força a encarar questões maiores de significado e propósito. A chatice também é uma oportunidade para descobertas e invenções. Ela cria o espaço necessário para a formação de um novo pensamento, sem o qual estamos continuamente reagindo a estímulos à nossa volta, não nos permitindo conviver com nossa experiência de vida. Na semana seguinte, Sophie experimentou caminhar para a aula sem estar plugada. No começo foi difícil, ela disse. Mas depois me acostumei e até meio que gostei disso. Comecei a reparar nas árvores. Falta de autocuidado ou doença mental? Voltemos a David, que estava, segundo as próprias palavras, tomando anfetamina 24 horas por dia. Depois de se formar na faculdade, em 2005, ele foi morar de novo com os pais. Pensou em cursar direito, prestou o vestibular e até se saiu bem, mas quando chegou a hora de se inscrever, perdeu a vontade. Ficava a maior parte do tempo sentado no sofá e desenvolvi muita raiva e ressentimento, contra mim mesmo e contra o mundo. Você sentia raiva do quê? Sentia como se tivesse desperdiçado meu tempo na faculdade. Não estudei o que realmente queria estudar. Minha namorada ainda estava estudando, se saindo bem, partindo para um mestrado. Eu estava largado em casa, sem fazer nada. Depois que a namorada de David se formou, ela arrumou um emprego em Palo Alto. Ele foi com ela para lá, e em 2008 eles se casaram. David conseguiu um trabalho em uma startup de tecnologia, onde interagiu com engenheiros jovens, inteligentes, generosos com o tempo de que dispunham. Ele voltou a codificar e aprendeu tudo o que deveria ter estudado na faculdade, mas tinha medo demais para aprender em uma sala cheia de alunos. Foi promovido como desenvolvedor de software, trabalhava 15 horas por dia e corria 50 quilômetros por semana em seu tempo livre. Mas para que tudo isso acontecesse, ele explicou, estava tomando mais anfetamina, não apenas de manhã, mas o dia todo. Acordava e tomava um. Chegava em casa, jantava, tomava mais outro. Os comprimidos tornaram-se meu novo normal. Também tomava enormes quantidades de cafeína. Então chegava o fim da noite quando precisava dormir e pensava, tá, o que faço agora? Aí voltava para a psiquiatra e a convencia a me receitar Zolpidem. Fingia não saber o que era,
Mas minha mãe tinha tomado essa droga por muito tempo, e 2 dos meus tios também. Também a convenci a me receitar lorazepam de forma limitada, para a ansiedade antes das apresentações. De 2008 a 2018, eu estava tomando por dia 30 mg de Adderall, 50 mg de Ambien e de 3 a 6 mg de Ativan. Pensava, tenho ansiedade e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Preciso disto para funcionar. David atribuía o cansaço e a dispersão a uma doença mental, e não a falta de sono e a estimulação excessiva, lógica que usava para justificar o uso contínuo dos comprimidos. Ao longo dos anos, tenho visto um paradoxo semelhante em muitos dos meus pacientes. Eles usam drogas, prescritas ou não, para compensar uma falta básica de autocuidado. Depois atribuem os custos a uma doença mental, implicando assim na necessidade de mais drogas. Desta maneira, venenos passam a ser vitaminas. Você estava suplementando sua vitamina A. Adderall, Ambien e Ativan. Brinquei. Acho que sim. Ele sorriu. Sua esposa ou alguém mais sabia o que estava acontecendo com você? Não, ninguém. Minha esposa não fazia ideia. Às vezes eu bebia álcool quando ficava sem Zolpidem, ou ficava irritado e gritava com ela quando tomava anfetamina em excesso. Mas fora isso, escondi tudo muito bem. Então, o que aconteceu? Me cansei. Cansei de tomar estimulantes e relaxantes dia e noite. Comecei a pensar em acabar com a minha vida. Pensei que me sentiria melhor, e outras pessoas se sentiriam melhor. Mas minha esposa estava grávida, então sabia que precisava mudar. Contei a ela que precisava de ajuda, pedi que me levasse ao hospital. Como ela reagiu? Ela me levou ao pronto atendimento e quando tudo foi revelado, ficou chocada. O que a deixou chocada? Os comprimidos. Todos os comprimidos que eu estava tomando. Meu estoque enorme e o quanto eu andara escondendo dela. David foi internado na ala psiquiátrica e recebeu o diagnóstico de dependência de estimulantes e sedativos. Ficou no hospital até a retirada da anfetamina, do Zolpidem e do lorazepam, e até deixar de ser um suicida. Levou 2 semanas. Foi liberado para voltar para casa, para sua esposa grávida. Todos nós fugimos do sofrimento. Alguns tomam comprimidos. Alguns se estendem no sofá, maratonando Netflix. Outros leem romances baratos. Fazemos praticamente qualquer coisa para nos distrair de nós mesmos. No entanto, parece que toda essa tentativa de nos isolarmos do sofrimento apenas torna nosso sofrimento pior. Segundo o Relatório de Felicidade Mundial, que classifica 156 países segundo a extensão de felicidade que seus cidadãos consideram ter, os residentes nos Estados Unidos declararam estar menos felizes em 2018 do que em 2008. Outros países com nível semelhante de riqueza, assistência social e expectativa de vida viram um declínio semelhante em pontuações autodeclaradas de felicidade, incluindo Bélgica, Canadá, Dinamarca, França, Japão, Nova Zelândia e Itália. Os pesquisadores entrevistaram quase 150 mil pessoas em 26 países para determinar a prevalência de transtorno de ansiedade generalizada, definida como preocupação excessiva e descontrolada, afetando a vida delas negativamente. Eles descobriram que os países mais ricos tinham taxas de ansiedade mais altas do que os países pobres. O transtorno predomina mais significativamente e com maior comprometimento nos países de alta renda do que nos países de baixa ou média renda. Entre 1990 e 2017, o número de novos casos de depressão cresceu 50% mundialmente. Os maiores aumentos de novos casos foram vistos em regiões com um indicador sociodemográfico, renda, mais alto, em especial a América do Norte. A dor física também está aumentando. No decorrer da minha carreira, tenho atendido mais pacientes, inclusive jovens que, muito embora sejam saudáveis, apresentam dor em todo o corpo, ainda que não tenha sido identificada nenhuma doença, nem lesão de tecido. Os números e tipos de síndrome de dor física inexplicável cresceram. Síndrome complexa de dor regional, fibromialgia, cistite intersticial, síndrome da dor miofacial, síndrome da dor pélvica, e por aí vai. Os pesquisadores fizeram a seguinte pergunta a pessoas em 30 países ao redor do mundo. Durante as últimas 4 semanas, com que frequência você teve dores ou desconfortos físicos? Nunca, raramente. Às vezes, frequentemente, ou muito frequentemente. Descobriram que os estadunidenses relataram mais dores do que qualquer outro país. 34 disseram que sentiam dor frequentemente, ou muito frequentemente, em comparação a 19% das pessoas que vivem na China, 18% das pessoas que vivem no Japão
13% das pessoas que vivem na Suíça e 11% das pessoas que vivem na África do Sul. A pergunta é: por que, numa época sem precedentes de prosperidade, liberdade, progresso tecnológico e avanço médico, parecemos estar mais infelizes e com mais dores do que nunca? Talvez o motivo de estarmos todos tão infelizes seja porque estamos dando duro para evitar sermos infelizes. Se você deseja se aprofundar ainda mais no tema, considere comprar o livro físico com um desconto especial no link na descrição. Até o próximo capítulo!